doutora Aline aí, do módulo a ser incluído, tá? Gente, muito obrigado pela audiência, tá? Nós já estamos aqui encerrando. Para vocês verem tudo que gestor é gestor mesmo, né? Aqui, ó, preocupados com o tempo cronometrado. Gente, obrigado, tá? Boa tarde. E eu vou passar para o próximo painel, então. Doutor Rafael Venâncio, doutor Bruno Curado, doutor José Carlos Vaz, já estão aí apostos online. Boa tarde, Florisvaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, eu quero agradecer aqui por ter atendido o nosso chamado da OAB, né, da Comissão de Direito Bancário. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente da Comissão de Direito do Agronegócio, Dr. Rafael Venâncio, mas antes agradecer ao Dr. Bruno Curado por ser idealizador aí desse painel, membro da nossa Comissão de Direito Bancário, Dr. José Carlos Vaz ter atendido o nosso chamado. Dr. Rafael, é contigo. Parabéns, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, vou querer agradecer o convite para estar participando desse Congresso Estadual do Direito Bancário. Faço na pessoa do presidente da Comissão de Direito Bancário, Dr. Florisvaldo, que também foi colega pelos tempos de estágio. A gente dividiu bastante corredor ali do fórum. Parabenizar esses três últimos participantes por essa palestra de gestão, inovação, que para mim pesa muito. A gente está na metade aí desse caminho da advocacia, está entre os 7, 10 anos de advocacia, então a gente sabe a importância de uma palestra dessa. Concordo plenamente com o Florisvaldo quando ele fala que na faculdade nós teríamos que discutir mais esse tema. Mas, enfim, dando continuidade ao Congresso, vou abrir o quarto painel, que tratará sobre crédito bancário. Para estar palestrando para a gente, eu vou pedir a licença para ler o currículo invejável do Dr. José Carlos, que é consultor jurídico, advogado em Brasília, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, é especialista em Direito Empresarial e Contratos pela UniCeub-DF. Fez MBA para altos executivos na FIA São Paulo e curso de governança corporativa na FIPECAFIP São Paulo. É membro da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB-DF, associado ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, União Brasileira de Agraristas e ao Comitê Brasileiro de Arbitragem. Ministrou aulas sobre Direito do Agronegócio e Legislação Tributária, no curso de Graduação em Gestão do Agronegócio da UNB. Atuou no Ministério da Agricultura, onde foi ministro interino, secretário executivo, secretário de Política Agrícola e presidente dos conselhos de administração da Embrapa e da Conab. Também foi diretor do agronegócio do Banco do Brasil, funcionário por 28 anos, superintendente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, além de conselheiro fiscal pela Brasilprev. E também ao colega Dr. Bruno, a qual estou tendo o prazer, pela segunda vez, de estar podendo ladear uma mesa com ele. Bruno Curado, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em Direito Tributário pela UFG e advogado com atuação no Direito Bancário do Agronegócio. Membro da Comissão do Direito Bancário e do Direito Agrário da OAB Goiás. Eu vou passar a palavra para o Dr. José Carlos. Doutor, quero que o senhor se sinta à vontade. A gente é um tema bastante que está em voga, principalmente no atual momento, com o mercado oscilando bastante. A gente está falando aí de preços que há um ano atrás ninguém imaginaria que chegaria nesse patamar. A palavra fica com o senhor. Rafael, obrigado. Dr. Florisvaldo, Dr. Bruno, obrigado pela oportunidade. Colegas da OAB de Goiás, muito obrigado pela oportunidade de estudar para poder falar aos senhores e a oportunidade de aprender com as suas intervenções, as suas introduções, que eu tenho certeza farão que esse debate seja bastante rico. Não é fácil falar de crédito rural apenas nesse momento, porque o crédito rural ele já não é a parte mais
preponderante na matriz de financiamento dos produtores rurais brasileiros, embora ele tenha uma participação especialmente relevante para pequenos e médios produtores, né? Quando eu recebi o convite do Dr. Bruno, com respaldo do Dr. Rafael e do Dr. Florisol, para fazer essa palestra, eu sugeri que o tema fosse Credo Rural, Produtor Rural, numa visão multidimensional. Por que multidimensional? Primeiro, um parênteses. A atuação do advogado hoje, especialmente no agronegócio, ela tem que ser multidisciplinar, né? Os senhores não têm, para atuar com o produtor rural, os senhores têm que conhecer a realidade do mercado, os processos produtivos, os processos contábeis, financeiros, administrativos, conhecer o conjunto do que está acontecendo e o contexto, para poder identificar no dia a dia dos seus clientes oportunidades e ameaças que possam necessitar de uma consultoria ou de uma intervenção contenciosa da parte do seu advogado. Então, eu quero crer que o mais importante do que um advogado estar preparado para defender um cliente produtor rural ou cooperativo ou empresa do agronegócio que está numa determinada situação jurídica adversa, mais importante que isso é ele ser proativo e proteger o seu cliente. Então, acho fundamental que a gente tenha essa visão multidisciplinar. Não basta ficar apenas com a visão do contrato, a visão jurídica, a visão dos precedentes. Até porque cada vez mais se trabalha para sair dos conflitos no âmbito judicial para as negociações fora do ambiente judicial, e os advogados devem fazer parte disso, em arbitragens, em mediações, interlocuções com as diversas partes, né? E multidimensional, porque o que eu me propus fazer para os senhores é fazer um relato da minha vivência, e a minha vivência é multidimensional. Eu tenho a dimensão jurídica, como advogado e consultor nos últimos anos, a dimensão de executivo de banco e a dimensão de formulador de política agrícola. Então, eu estava vendo os jovens que estão aqui na tela, o Dr. Rafael, o Dr. Bruno e os demais que eu vi na situação. A maior parte da audiência provavelmente não tinha nascido quando eu estudei Direito, né? Mas, quando eu estudei Direito, há 35 anos atrás, eu tinha um professor de Direito Penal 1 e 2, segundo e terceiro semestre, se eu não estou enganado. E ele, a cada aula, falava pelo menos umas 5 vezes de Ortega y Gasset. Falava sobre o homem e suas circunstâncias, né? Então, em toda a nossa existência, a gente tem que considerar as circunstâncias, em especial no agronegócio, que foi isso que o Dr. Rafael falou logo na introdução. Quem diria que com situações contratuais, que são repetidas e mantidas há 10 anos, 5 anos, né, teriam que passar por um momento de estresse por conta de uma variação expressiva de preço de soja, como se teve agora, né? Mas você tem outras circunstâncias, temos a própria pandemia, mas a eclosão da ferrugem asiática, a chegada do H. helicoverpa, uma estiagem muito forte. Nós estamos vivendo agora, segundo alguns especialistas, o mais forte Laninha dos últimos 20 anos. E o El Niño e o Laninha existe desde milhares de anos atrás. O primeiro ministro da Agricultura da história foi José do Egito, que fez estoques reguladores, né? Quem leu a Bíblia sabe disso, né? A teoria da imprevisão, ela vem do Código Hammurabi. Se for buscar a situação lá no Código Hammurabi, era uma questão contratual envolvendo um produtor rural que tinha compromissos para cumprir com a sua safra e teve frustração por problemas climáticos, né? Então, é fundamental que a gente considere isso, esse contexto que envolve essas relações contratuais. Eu preparei um improviso, professor, em diversas páginas. Aí eu estava falando com o Dr. Bruno ontem, que vindo para aqui para o escritório, ontem cedo, eu resolvi mudar a forma de fazer. Eu vou convidar os senhores para fazer uma figura mental, né? Vamos considerar as partes do credo rural. Então, de um lado, o devedor, o obrigado, que é o produtor rural. De outra parte, a parte credora, que é o banco. Mentalizem isso aí, né? Aquele esquema clássico das nossas faculdades. Muito bem.
Quando a legislação do crédito rural foi criada ao final dos anos 60, do século passado, né, nós éramos um país importador de alimentos, nós tínhamos, a fundamental na geração de renda produtor pecuário era açúcar e café, né, a nossa agricultura estava na região sul e sudeste, predominantemente, e nem se falava em soja. Tá? A nossa legislação dos anos 60, do final do ano passado, ela veio de um contexto social, econômico e produtivo completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Naquele tempo a gente via conflitos agrários, você tem a parte do Estatuto da Terra. Mas quando se fez a lei do crédito rural, depois a CEA do crédito rural, se criou um sistema, considerando Proagro, que é o seguro agrícola daquela época, que ainda tem hoje para o Pronaf, e a garantia de preço mínimo, que é algo completamente incabível para a soja, porque a soja tem um preço hoje muito acima do custo de produção, e o preço mínimo repõe o custo de produção e dá uma pequena rentabilidade. Né? Mas isso foi há quase 60 anos atrás, as pessoas não tinham nem nascido. Eu era recém-nascido. Muito bem. De lá para cá, né, houve uma série de incidentes. O principal incidente que eu posso registrar para os senhores é o seguinte: nós estamos num congresso de direito bancário. Por quê? Porque crédito rural é um crédito bancário. Tanto que a outra parte, a parte credora do nosso esquema mental aqui é banco. Muito bem. Quando o crédito rural foi pensado na lei do crédito rural do final dos anos 60 do século passado, pensava-se num crédito a ser dado para aqueles que eventualmente não teriam capacidade de pagamento. A única questão que um banco tinha que examinar era a idoneidade moral. Porém, se o produtor não tivesse capacidade técnica, o crédito rural é como se fosse um combo, que a gente compra hoje sanduíche, Coca-Cola e batata frita. O crédito rural era um combo, você acoplava assistência técnica. Se aquele produtor viesse a ter um problema de mercado, o governo compraria a produção dele. Se aquele produtor tivesse um problema de produção por conta de uma praga, doença, uma questão climática, né, o governo daria a cobertura de seguro via Proagro. Né? Se aquele produtor, por alguma razão, não tivesse preço suficiente para pagar o custo do financiamento, o custo do financiamento era subsidiado. Então, era uma outra circunstância e você precisava, para alocar... Doutor Rafael, o senhor controla o tempo aí, me fala, hein, por favor. E, assim, as intervenções à vontade. E para executar esse combo, tinha que se buscar uma estrutura de distribuição, uma estrutura logística. Você tinha, naquele tempo, 100 bancos, que não tinham essa complexidade de trabalho que se tem hoje. Né? Então, se buscou colocar nos bancos. Para que os bancos tivessem apetite ao risco, além de toda essa proteção que o governo se propunha a dar, também foi colocada uma ameaça, dizendo o seguinte: olha, se você não aplicar recursos no crédito rural, você vai ter que recolher no Banco Central. Né? Que era tal, e cumpriu-se a exigibilidade de aplicação do crédito rural. Então criou-se toda uma estrutura. Muito bem. Dos anos 60, final dos anos 60 para cá, aconteceram outras situações. A principal situação, o crédito rural, que não era um crédito bancário, do ponto de vista estrito, porque o risco para dentro do banco era a questão da idoneidade do devedor, questão de caráter. Quando chegou os anos 90, passou a ser crédito bancário por conta da imputação do risco de crédito ao banco, com impacto sobre o seu capital. E aí vem essas conversas de classificação de risco, de vez em quando os senhores ouvem. Então veja bem, qual foi a consequência disso? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o governo, nos anos 90, ficou sem recursos para bancar isso aí. Então o antigo Proagro foi desativado, política de preço mínimo quase não se vê. Né? E mesmo o subsídio do crédito rural, ele ficou restrito à disponibilidade. E atualmente, inclusive, a taxa de juros de mercado caiu muito. Então você tem uma baixa participação do governo na questão da taxa de juros. Pois bem, então o que aconteceu?
é que hoje nós temos um crédito rural que é bancário e que não é mais um instrumento para ser utilizado na política agrícola em momentos em que o produtor deixa de ter capacidade de pagamento por questões que vão além da capacidade dele. Você não pode mais pensar o crédito rural hoje como trazendo um produtor rural de baixa tecnologia. Hoje os bancos fazem uma seleção de clientes. O cliente tem que ter um bom histórico de gestão, um bom histórico de gestão produtiva, usar a tecnologia adequada, tem que ter um bom histórico de receita líquida, né, um bom histórico de pagamento, e em cima disso os bancos projetam a capacidade de pagamento. Uma operação como qualquer outra. Só que, por conta da sua criação há 60 anos atrás, ele é totalmente anacrônico do ponto de vista procedimental. Então ele é muito custoso do ponto de vista operacional para um banco fazer. Então ele é tão complexo para um banco fazer que muitos bancos não fazem. Haja visto que a gente tem os bancos públicos continuam sendo os principais aplicadores de crédito rural. Muito bem. Além disso, por questões de fonte e apetite ao risco, ao longo dos anos 90, com a migração da soja para o cerrado, com a eclosão da China como um país de primeira grandeza na economia mundial, e ela sendo a grande demandante de soja, e com um conflito que os bancos operadores de crédito tiveram com os produtores em meados dos anos 90, surgiu o tal do contrato de soja verde, que os senhores conhecem muita história, que depois virou a CPR, e que virou isso que o doutor Rafael aí, segundo consta, é um dos mestres no assunto aí em Goiás, né, que é o sistema privado de financiamento em cima de CPR, barter, essa situação toda. Muito bem. E aí o que acontece? A gente tem uma situação em que menos de um terço dos recursos de custeio da safra brasileira vem do crédito rural. Ah, mas isso é insuficiente? Não. Se você pegar produtores pequenos produtores de mandioca, feijão, milho, soja, médios produtores dessas culturas, o crédito rural ainda participa bastante da sua estrutura. Mas se eu pegar médios e grandes produtores da região centro-oeste, ou o centro-oeste expandido, que eu chamo, que é envolvendo Bahia, Maranhão, Piauí, né? Centro-oeste expandido, a região do Cerrado, aí esses grandes médios produtores vão precisar buscar recursos no mercado, recursos próprios, recursos de outras operações bancárias e principalmente recursos via CPR e barter. Tá? Nós assistimos uma situação em que uma parte substancial então, da produção pecuária brasileira não é mais atendida pelo crédito rural. Mas qual é a importância do crédito rural como é hoje um crédito bancário para o produtor rural? Muita gente fala o seguinte, não é porque a taxa de juros é baixa. E eu digo para vocês, não é isso. A principal razão do produtor rural buscar o crédito rural é porque ele é um mecanismo de proteção da sua liquidez. É um mecanismo de prorrogação que está acoplado aqui. Alguns chamam do MCR 269, mas que, na verdade, é uma derivação não só de súmula do STJ, mas principalmente da própria lei do crédito rural, conjugado com a lei do penhor rural e a lei de política agrícola. Né? O produtor rural, quando tem caso fortuito de força maior, tem direito à prorrogação de crédito rural. Em outros negócios dele, ele não tem direito. Pergunto aos senhores, se nós estamos falando de um contrato que tem produtor rural e banco, e que agora, além do banco, tem a trading, ou fornecedor usando a CPR, né? O que difere esses dois contratos? Difere que o crédito rural pode ser prorrogado e o outro não pode. Mas aí, em que ambiente que eles estão? Eles estão num ambiente em que, além dos riscos típicos de crédito atinente a qualquer atividade produtiva, você tem riscos específicos da atividade produtiva. Estiagens, chuvas excessivas, outros tipos de questão, a questão de pragas e doenças. Tá? E isso é extremamente relevante. Digo para os senhores o seguinte, então, digo para os senhores, nós não podemos pensar em uma desativação completa do crédito rural sem acoplar, não digo acoplar, sem disponibilizar instrumentos de proteção da renda do produtor contra a volatilidade da sua renda, proteção do produtor contra a volatilidade da sua renda, por eventos adversos
superiores à sua capacidade de gestão, que possam ser acoplados aos demais contratos em que ele se torna responsável. Se nós não fizermos isso, nós vamos chegar a situações de conflito, como avizinha-se este ano, por duas situações, por conta do preço da soja ter ficado muito mais alto do que se construiu na troca no ano passado, e principalmente, no meu ver, porque os produtores vão chegar à constatação que os custos de produção da próxima safra tiveram uma elevação muito alta. Então, aquela margem extraordinária que eles consideraram como fantástica agora na safra 2019-2020, ela não permite a aquisição da quantidade de insumos que eles pensavam que iam adquirir. Por quê? Por conta da variação cambial. Então, senhores, nós temos que pensar que o ambiente de negócios que envolve esse contrato produtor-banco e agora produtor-trade-fornecedor, né, é um ambiente de negócios que sofre com todos os elementos que as demais cadeias produtivas estão sofrendo. Pandemia, inflação, taxa de juros, falta de política de governo, excesso de intervenção do governo, falta de atuação do governo, atuação de governos estrangeiros, problemas internacionais, todos esses elementos interagem no contexto em que opera esses contratos. Né? Porém, há alguns elementos em que a questão é mais gravosa. Primeiro, a dependência da questão biológica, a dependência da questão do clima. Né? Vejam bem, eu li uma notícia essa semana que o plantio de soja em Goiás está praticamente encerrado. Correu tudo bem, os produtores estão com relativo otimismo, porém, se eu me lembro bem, a janela de plantio atrasou 30 dias, por conta de estiagem. Ao atrasar 30 dias, a questão que se coloca é o seguinte: no veranico que se tem, ou no incidente de excesso de chuva, ou de falta de chuva, mudança de temperatura, nos eventos climáticos tradicionais que vão acontecer agora em janeiro, fevereiro, março e abril, eles, quando acontecerem, eles vão pegar as plantas numa situação fisiológica diferente em relação ao anterior em 30 dias. Isso pode gerar uma fragilidade. Tá? Da mesma forma, a colheita deles, por ter atrasado 30 dias, pode gerar uma concentração de procura de colheitadeiras, de armazéns, de transportadores. Pode incidir num momento de trava de preços diferente dos anos anteriores. E pode atrapalhar o cultivo da segunda safra. Eu não sou agrônomo, tá? Mas eu sei que tem essa situação. Okay? Então, isso é um elemento importante na execução dos contratos. Tá? Então, tem essa questão da incidência. Agora, tem outros elementos para se considerar. Os produtores rurais são milhões no mundo. As tradings são 5 no mundo. 5, 6 no mundo. Fornecedores de insumos, uns 10 no mundo. Então, você tem uma força de mercado desproporcional entre os produtores e a parte credora. Por isso que tem que ter uma incidência de política agrícola. Mas as políticas agrícolas dos países fortes economicamente, União Europeia, Estados Unidos principalmente, elas são extremamente agressivas no que se refere à proteção da renda do produtor. Elas são muito mais combativas do que em outras cadeias produtivas. Então, por isso a gente tem que considerar o seguinte: embora o crédito rural tenha virado um crédito bancário, embora o crédito rural não possa ser considerado mais como um instrumento de política agrícola tradicional, o seu ambiente, tá, exige uma presença da política agrícola. Só que como o nosso contexto contratual, o nosso processo de negócio de contrato está migrando da cédula de crédito rural, bancos, para CPR e outros contratos similares, trades e fornecedores, é fundamental que as entidades representativas dos produtores, os demais agentes da cadeia, os juristas, todas as pessoas interessadas no sucesso do agronegócio, façam com que a nossa política agrícola seja atualizada. Tá? Ninguém quer criar paternalismo,
Mas veja bem, eu preciso acoplar a CPR um mecanismo de proteção de liquidez do produtor rural e do próprio comprador. Veja bem, anteontem, quarta-feira, o Senado Federal aprovou uma alteração na lei de CPR ao aprovar a nova lei de recuperação judicial. A alteração da lei de recuperação judicial tem uma alteração na lei da CPR. E essa alteração na lei da CPR traz para o seu contexto a arguição de caso fortuito de força maior. Tá? Então, veja bem, se nós tivermos um contexto de pragas e de doenças significativo, nós vamos ter conflitos com relação à CPR. Vai ter que ir para o judiciário. Eu sugiro que se crie cláusulas de arbitragem na CPR, mas que se vá. Tudo bem. E é razoável que, num contexto de extrema gravosidade, o juiz venha e diga para uma trade, um fornecedor assim, ó, vamos prorrogar isso aí. Vamos diluir esse compromisso para entrega em 4, 5 anos. Tá? Como é que fica essa trade de fornecedor? Porque um banco, quando prorroga o crédito rural, ele pode manter aquela prestação de crédito rural no seu colchão de liquidez formado pelos depósitos à vista, pela poupança rural ou pelas captações via letras de crédito do agronegócio. Mas como é que vai ficar essa trade de fornecedor? Por isso que eu digo, é preciso criar uma linha de socorro, de liquidez, para essa parte credora que eventualmente tem que alongar os compromissos do produtor. E veja bem, eu não vou alongar os compromissos, nem que a justiça queira. Bom, se você não alongar os compromissos, você vai pegar o produtor num momento em que ele não tem renda. E deixa eu falar uma coisa para vocês, de alguém que trabalha há 35 anos com crédito produtor rural. A inadimplência, que trabalhei em banco, muitos anos, a inadimplência do produtor rural é baixíssima. Ela é menor do que crédito imobiliário, ela é menor que crédito de veículos, ela é menor do que crédito com grandes empresas, ela é menor das créditos. O que ela tem de diferente para o banco? A taxa de juros é mais baixa, e quando ela tem inadimplência, ela é uma inadimplência volumosa, porque quando o produtor rural tem problema de renda, normalmente uma boa quantidade de produtores tem. Então você tem uma concentração de episódios que tem ali. Né? Doutor então, Carlos, você precisa... só fazer um pequeno adendo para não interromper muito o senhor, mas nessas circunstâncias que o senhor acabou de tocar, já é uma discussão que a gente está vendo em várias outras lives, aproveitando essa pandemia com todos os tempos de live, mas então nessas circunstâncias, a política do seguro rural seria uma alternativa de, como eu vou falar assim, para não sacrificar tanto o produtor rural nesse ponto? Eu acho que o caminho é o caminho do seguro, ou o caminho da mutualização. Tá? Um problema que nós temos é que nós temos perfis de risco do seguro bem distintos no Brasil. E nós temos um risco acentuado em certas situações extremas de laninha e de El Niño. Na parte central do Brasil, a soja, para ela ser afligida por questões de estiagem, tem que ser uma laninha muito forte, como nós estamos tendo agora. Tá? Mas, uma boa parte dos anos, o risco climático é baixo e o produtor rural prefere não ir ao seguro. Por outro lado, o que acontece? A seguradora, ela quer dar seguro nos anos que o risco é mais baixo. Naqueles anos em que realmente vem o risco, ela sobe o preço ou até sai da proteção. Então, assim, o caminho é o seguro. Tá? Mas, veja bem, o seguro agrícola no mundo todo, ele tem uma presença do Estado por meio de subsídios ao seguro de prêmio, que nós temos aqui no Brasil, mas em valores ínfimos, não chega a 10% da área plantada de grãos que tenha seguro, então a gente precisaria aumentar 5, 6 vezes, no mínimo, o valor do subsídio que você faz para o seguro agrícola. Só um dado para complementar que eu levantei aqui. O crédito rural no plano safra, esse ano 2020-2021, foi 233 bilhões de reais. E o subsídio de seguro foi 1,3 bilhões só. Então é ínfimo. Sim, é insignificante. Tá? Ele é um bom discurso. Não estou agredindo ninguém, gente. É um bom discurso que diz o seguinte: nós precisamos achar uma solução. O seguro. Tá, mas e aí? Vamos botar o guiso no gato e fazer o seguro funcionar. Né? Mas o que eu queria contar, além do subsídio de seguro, existe um negócio chamado fundo de catástrofe. Porque do ponto de vista atuarial, da teoria do seguro, teoria de risco do seguro,
A produção agropecuária, ela tem, os sinistros na produção agropecuária, elas têm uma característica que chama de catastrófico. As curvas de análise de risco mostram uma concentração de risco alto. Então, ele é um seguro alto. Você tem que desovar, você tem que ter, além de você fazer o resseguro, você ter o subsídio ao prêmio, você tem que ter um fundo de catástrofe robusto. Tá? Eu, particularmente, defendo que a gente tem que atacar o seguro mesmo, ele tem que transformar o seguro de renda. Tem outro problema no seguro agrícola, que é a franquia. Que o produtor, na hora que vai comprar, ele quer o mais barato. Aí vem a seguradora e bota uma franquia alta. Aí, a hora que vem a perda, ele fala, mas esse seguro não cobre nada. Sim, é porque ele quis pagar pouco, mas também ele pode discutir. Para pagar aquilo que eu ia pagar, não vale a pena, eu ia perder minha rentabilidade. Então, essa é mas eu defendo, para agora, para esse ano, para os anos seguintes, até se desenvolver mais o seguro, criar mecanismos de compra de carteiras que tenham sido prorrogadas. Agora, na pandemia, o Banco Central foi autorizado a comprar títulos emitidos por empresas, similar ao que foi feito nos Estados Unidos na crise bancária. O que eu defendo é o seguinte: se uma determinada trading, fornecedor, vier a ter, até por segurança dela, não ter a sua carteira de clientes, tem que alongar os recebimentos de produto ou pagamento da parte do produtor, que ela pudesse buscar um refinanciamento junto a banco ou ao próprio Banco Central dessa dívida. Ela não sai do risco, ela continua com risco, mas ela recebe uma injeção de liquidez, há uma coobrigação de riscos ali, e aí ela consegue fazer frente aos seus compromissos. Porque tudo é colchão de proteção, mas as empresas não têm esse colchão de proteção. Aliás, até aproveitar aqui que eu lembrei para vocês. Vejam bem, acredito que em Goiás tenha, mas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, cada ano, nos últimos 5 anos, aparece alguém falando, olha, tem um endividamento oculto dos produtores rurais. Tem milhões de reais inadimplentes para os produtores rurais. Aí você vai procurar no sistema bancário e não acha essas dívidas. Né? Quando as coisas melhoram, para-se de falar nisso. Quando a situação do mercado piora, aparece essa dívida. O que são essas dívidas? Também, o nosso sistema privado de financiamento, via Barclays, ele tem várias estruturas. Mas uma bem preponderante é a seguinte: você tem o produtor, que vai entregar soja, normalmente, para uma trading ou para uma indústria. Né? Uma trading ou para uma indústria. A indústria normalmente já faz para trading. Mas, além da CPR que tem ali, existe uma coobrigação da parte do vendedor, da cerealista, ou do revendedor de insumos. Mas na seguinte situação: se o produtor não cumprir aquele compromisso, eu vou bancar. Então, o que acontece? Ao longo dos últimos anos, diversos produtores deixaram de cumprir as suas CPRs, suas entregas, e fizeram renegociações ou ficaram com crédito em aberto junto a fornecedores de insumos, tá? Que são as pequenas cerealistas, as médias cerealistas e revendas de insumos. Então, nesse segmento existe um endividamento produtor expressivo. Tá? Então, o que eu digo é o seguinte: a gente precisa, então, além de criar algo novo para futuras inadimplências de produtor junto ao sistema privado de financiamento, também seria conveniente achar uma forma de desempossar essa bolha, né, e alongá-la para resolver e dar normalidade. Essa questão de política agrícola envolve jogos de poder. Né? Bom, então, para essa primeira etapa, eu queria dar os seguintes destaques para os senhores, então. Com relação a crédito rural. Tá? Com relação a crédito rural, né, enfatizei isso, que o crédito rural, demais financiamento cultural, enfatizar essa dependência que o produtor rural tem de questões naturais, biológicas e climáticas, fundamentalmente, que ele vive num ambiente que pode apresentar um perfil de extrema diversidade. Tá? Enfatizar que hoje o crédito rural é um crédito bancário como qualquer outro, mas que ele é pouco apetitoso para os bancos operarem, pela questão da complexidade operacional. Nós temos as agritechs aí se colocando no mercado para prestar esse serviço, mas o que seria muito interessante seria se criar uma linha de capital de giro de custeio, um crédito rotativo, em que o produtor pudesse fazer. A legislação do crédito rural permite, falta um pouco de imaginação para os bancos e, principalmente, falta de disposição criativa para os gestores de política agrícola.
Você faz um capital de giro rotativo anual, o produtor traz a documentação dizendo que gastou em insumos previstos lá com itens financiados do crédito rural, comprovou a receita, paga a liquidação, você reabre o crédito e ele continua fazendo. Aí usa cartão de crédito, cartão de débito, então segue a vida, os meios de pagamento usuais. Né? Destacar para os senhores o seguinte, que as demandas envolvendo crédito rural junto a advogados, a meu ver, elas têm uma pequena diversidade. Porque falhas de cláusulas indevidas, descabidas, tá? Isso não é crédito rural, isso é questão de contrato. Um contrato de crédito rural é igual a qualquer outro contrato. Então, a questão de competência, a questão de abusividade, isso aqui você resolve. Você conduz da mesma forma. O que sobra é a questão principal, é a questão da prorrogação. Caso muito típico. O produtor rural tem uma perda, vai ao banco e fala assim, eu tive uma perda, isso, teve estiagem, isso aqui e tal. Eu preciso prorrogar. Aí o banco fala assim, vamos esperar vencer a operação. Olha, eu estou sem instrução, vamos esperar sair a instrução. Ou, olha, tem que esperar você colher para apurar o resultado. E é muito comum que o produtor não formalize o seu pleito, não formalize a sua preocupação. E aí, chega lá na frente, ele vai colher, ele realiza o prejuízo e é cobrado pelo banco, e o banco fala, não vou te dar prorrogação. E ele não consegue dizer, mas olha, eu tive um entendimento com você. Às vezes perde prazo, a operação tem a reclassificação de risco e entra naquela roda viva. Né? Então, uma dica para os advogados. O produtor teve algum incidente na sua lavoura, formaliza para o banco. Protocola lá dizendo o seguinte, aconteceu, pode ser que eu vou precisar. E qualquer contato com o banco, formalizar, memorizar, fazer uma memória, fazer um registro documental, porque ele pode precisar disso lá na frente. Segundo aspecto, crédito rural não precisa de decisão do Conselho Monetário Nacional para ser prorrogado. Precisa só de evidenciar a situação lá prevista no MCR 269. Então, o banco recusou dizendo que não tem instrução, já notifica e já vai adotar as medidas junto ao seu advogado para fazer valer isso e para que ele não seja penalizado. Terceiro aspecto... Só uma pequena dica aí, doutor José. Até para essa formalização que existe, são os colegas que estão nos assistindo, o escritório aqui a gente usa bastante ata notarial, porque é o melhor jeito. Às vezes o produtor tem aquela prática de só, às vezes, ligar para o gerente e fazer essa comunicação. Isso é um erro, não só com o gerente, até mesmo com a própria seguradora, né? Então, até para os colegas que estão querendo entrar nessa parte do agronegócio, uma boa prática de utilização, isso é por ata notarial. Exato. Tem uma questão depois que nós vamos entrar sobre isso, até no patrimônio rural de afetação, que eu acho que a ata notarial vai ser bem interessante. Para frente. Pode ir, doutor. Por isso que eu estou tentando dar um caminho para o crédito rural, para a gente começar a entrar nessa parte do patrimônio rural de afetação, até porque são 4:10, né? Doutor, eu só estou preocupado, doutor Rafael e doutor Bruno, se algum colega quiser fazer alguma pergunta, às vezes tem alguma pergunta no chat, ou se eles querem fazer, eu não sei. Eu tenho só uma questão, um adendo sobre essa questão que você falou da formalização. Eu tive esse ano alguns clientes com problema com a descaracterização do crédito rural. E essa descaracterização ela não foi notificada. Né? O cliente ele tinha, de fato, aplicado de forma correta o recurso. Nós até fizemos a questão do ata notarial depois para demonstrar isso. E o que acontece? Eu percebi que o banco ele não seguiu nem a resolução do Banco Central, que diz, até na época era a resolução de 2018, 4.641. Mas agora, recentemente, se eu não me engano foi em novembro ainda, teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é 4.864, e ela diz que o banco tem que informar qual o fato que caracteriza a irregularidade. E as diligências que foram realizadas pelo próprio banco ou pelo Banco Central para levantar essa irregularidade. Até mesmo pelo princípio do contraditório, né? Mas, de fato, o que aconteceu? O banco descaracterizou, o cliente depositou o valor, o gerente falou, não, aqui não é mais a parcela, já está todo vencido.
e ainda aplicou aquela cláusula contratual que é 2,5% ao mês. Então, um crédito que era 6% ao ano, passou para 2,5% ao mês, retroativo à data da concessão. Então, de 200 e poucos mil, passou de 1 milhão. E o cliente tomou um susto tremendo. Então, e aí eu vi que não houve uma comunicação, não houve um pré-processo nesse sentido. O que o senhor acha de uma situação dessa? Bom, eu acho que tem que preparar um recurso administrativo, que o senhor deve ter feito, junto ao banco. Acho que já também compete já fazer uma petição protocolar no próprio Banco Central, tá? Para que ele fiscalize e se posicione a respeito disso, para inclusive dar base para um recurso no conselhinho do sistema financeiro, eventualmente. Isso na parte administrativa, né? Mas já com a primeira negativa do banco ou do Banco Central, já entra judicialmente e pede a questões cautelares por conta de agravamento de risco, anotações de restrições cadastrais. Isso partindo do pressuposto daquilo que o senhor falou, que do ponto de vista de realidade fática, o produtor cumpriu com as suas obrigações perante o Manual do Crédito Rural, perante a legislação do Crédito Rural. Ele implantou o empreendimento, teve diligência, agiu de boa fé, com zelo, né? Eventualmente pode ter tido uma situação de força maior que impediu que tivesse sido um empreendimento. Mas a desclassificação do crédito rural, ela tem uma essência muito forte de falta de idoneidade de caráter, uma questão moral, comportamental, ou seja, efetivamente desvio de recursos, desvio de garantias. Se está bem garantizado que isso não ocorreu, nem o gerente pode dizer o que aconteceu. Nós conversamos com o gerente, ele não houve assim uma identificação do fato para dizer, olha, vamos defender o que aconteceu, ninguém sabe. Pois é, então eu acho que esse é o caminho, eu acho que tem que ir para o caminho administrativo. E aí o crédito rural se diferencia um pouco dos demais créditos bancários, porque aí realmente você tem uma presença do Banco Central com uma obrigação de fiscalização maior do que nos demais negócios, porque você tem a legislação própria do crédito rural que determina as funções do Banco Central específicas. Então, eu acho que é cabível o acionamento do banco, é cabível até a eventual responsabilização do Banco Central por não ter fiscalizado adequadamente e permitido que o agente financeiro do Sistema Nacional do Crédito Rural falhasse na execução da norma e levasse o produtor a uma situação danosa patrimonial, financeiramente e até conceitualmente, né? E cabe, eventualmente, um recurso ao conselhinho do sistema financeiro e cabe acionamento no segmento judicial. Principalmente, a questão principal é lá na base, lá no começo, demonstrar os fatos, documentar e evidenciar. Porque depois, mas se for o que o senhor está falando, não é mais questão de tese, é questão de fato. É só demonstrar os fatos. Se me permitir, posso seguir? Vamos lá. Aproveitando essa deixa. Essa é uma outra questão. No começo eu falei assim, o crédito rural está bem maduro, os instrumentos de crédito estão maduros, tem poucas demandas, que envolvem mais a prorrogação. Efetivamente, o produtor pede a oportunidade de formalizar, de prorrogar, ou às vezes acontece uma situação dessa que o banco entende errado a situação, e acontece isso de agravamento de risco e desclassificação da operação do crédito rural, né? Então, existe, a meu ver, um conflito, só a tese constitucional, mas eu quero ver qual é a entidade que vai se dispor a fazer isso. Mas eu tenho que colocar, às vezes os senhores podem desenvolver isso agora ou no futuro. Veja bem, nós temos uma questão constitucional. Nós temos uma política agrícola de garantia de renda que prevê o crédito rural como instrumento dessa política agrícola na Constituição. E a gente tem um Sistema Nacional Financeiro que deve ter solidez e segurança, também previsto na Constituição. Ambos remetem para leis complementares, né, para se fazer. Então, o que acontece? O Banco Central, como responsável pela liquidez, pela credibilidade do sistema financeiro e econômico nacional, implementou sistemáticas de classificação de risco nas operações de crédito rural. Está de acordo. Só que com isso, ele fez com que o crédito rural, com que a classificação de risco, iniba a possibilidade de um produtor rural que teve sem sua culpa, por questões adversas, deixou de ter capacidade de pagamento num determinado período, ele
cria dificuldades para que ele receba novos créditos. Ora, uma política agrícola, o suporte constitucional, reconhece que, está na lei agrícola, que a atividade produtiva rural ela está sujeita a questões biológicas e naturais, tá? E como a legislação de crédito rural diz que o momento do pagamento da operação de crédito é de acordo com a normalidade do ciclo, eu digo para os senhores que é normal que na agricultura haja períodos de frustração de renda. E em sendo isso normal, é razoável que aconteça. E, então, o Banco Central não poderia aplicar para o crédito rural, para compromisso de produtor rural em certas características, regras que ele usa nos contratos urbanos. Porque nos contratos urbanos não tem essa interveniência das questões naturais. Então, nós teríamos um choque de duas políticas públicas, a política agrícola e a política monetária ou fiscal, a política bancária, a política de crédito. Isso teria que ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal e pedir uma situação. Não para permitir que toda vez que houvesse um leitãozinho, tivesse um espirro na fazenda, o produtor falar, não vou pagar. Mas, quero dizer uma coisa para os senhores. Eu estava no Banco do Brasil quando chegou a ferrugem asiática no Brasil. Eu sei de casos de produtores que tiveram que fazer 12 aplicações de defensivos e não lograram obter a produção que eles esperavam. Tiveram um aumento substancial do seu custo de produção, perderam a produtividade e não havia técnica de contenção. A praga era nova, a praga pegava todo mundo, ela se propagava, era um Covid da soja. Né? Como aconteceu com a Helicoverpa, no tempo que eu estava no Ministério da Agricultura, também aconteceu. Então, vendo aí, isso é uma coisa diferente. Nós temos julgados lá no STJ que dizem que é natural na atividade agrícola perder a produção por questões de estiagem ou de pragas. Sim, é natural. Tanto que a gente estuda essa normalidade, o que vai dar crédito para o produtor, estuda e fala assim, nos últimos anos ele perdeu tanto, então ele vai ter margem para pagar? Se tiver, sim. Agora, é diferente um produtor deixar de dar vacina para o seu rebanho e ele pegar uma doença, ou ele deixar de fazer a aplicação de acordo com a recomendação técnica de defensivos, de inoculador, do que seja, na sua lavoura, e ter uma perda do advento de uma doença nova sem tratamento e que gera aumento de custo e perda de receita. Aí já é uma situação de questão sistêmica. Então, outra coisa que essas decisões paradigmáticas dizem assim, o produtor rural podia fazer proteção em mercados futuros ou em seguro agrícola. Não existe após seguro agrícola para todos os produtos e todas as regiões. E não existe contratos futuros para todos os produtos e todas as regiões. E nem o produtor tem uma situação gerencial, uma capacidade para poder ficar atuando todo dia de chamamento de margens. Tá? Então, assim, existe uma beleza na argumentação dessas decisões paradigmáticas, e elas até são coerentes, mas em determinados contextos elas são completamente equivocadas. Então, eu acho que também é uma tese que se pode trabalhar a respeito. Tá? E eu não estou querendo criar insegurança jurídica para quem faz CPR, que é a parte compradora. Eu só estou dizendo o seguinte, já existe uma insegurança, porque se houver eventos de determinada magnitude, os contratos estarão frágeis. Tá? E aí é preciso desenvolver instrumentos com apoio da política agrícola, mas instrumentos, na medida do possível, privados, para resolver essas situações. Né? Muito bem. Acho que com relação à crédito rural, eram esses os principais destaques que eu queria fazer para os senhores. Mas estou aberto a perguntas, senão a gente já segue para um outro módulo. Eu tenho só uma pergunta, que é insistindo um pouco nessa questão do seguro agrícola. Eu acho que tem bem a ver com o contexto, tanto do crédito rural subvencionado, quanto com a atuação hoje do crédito privado e das trades. Nos Estados Unidos e na Europa, 90% da produção agrícola é segurada. No Brasil, pelos levantamentos, apenas 10%. Aquilo que nós falamos, o crédito rural dessa safra 2020-2021 foi em torno de 236 bilhões e o subsídio para a contratação de seguro agrícola de 1,3 bilhões apenas. E no Brasil, parece que é um dos únicos países que
E a indústria de insumos e comercializadores de grãos são os maiores financiadores do agronegócio. É diferente dos Estados Unidos e na Europa, que qualquer banco pode financiar e acaba financiando o crédito rural específico. O senhor acha que essa ausência, essa lacuna que existe no seguro rural no Brasil, ela não nos traz uma insegurança sistêmica? Por mais que hoje exista uma bonança de mercado no agronegócio, isso traz uma insegurança, como o senhor acabou de dizer, acho que o senhor falou bastante sobre isso, mas especificamente uma segurança para todo o país, não só uma insegurança econômica, mas pode ser até uma insegurança alimentar no futuro, porque é uma indústria a céu aberto, né? A produção rural. E eu trabalho com essa área rural tem uns quase 40 anos que eu trabalho aqui. Tem história familiar e tal, então quase que a minha vida toda eu trabalhei com isso. E eu tive a oportunidade de participar ou ver vários incidentes, né? Então, o que eu entendo é que existe uma inadequação na nossa política agrícola. Nossa política agrícola é casuísta, ela é reativa, né? A gente tem que trabalhar cada vez mais projetando o que vai acontecer, né? Mas nós somos imediatistas. Então, Deus te haja, o que eu vou fazer? Precisa plantar, faltou recurso, o que eu vou fazer, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que no Brasil, quando as coisas estão ruins na agricultura, não se muda estruturalmente a política agrícola, porque diz assim, nós estamos numa emergência, não dá tempo, vamos resolver o incêndio aqui. E depois que passa o problema, não se mexe nas questões estruturais, porque as pessoas acham que não precisa, né? E assim, é preciso ter uma disciplina muito grande, não é só na política agrícola, porque na verdade, gente, o que tem no Brasil que melhor funciona é o agronegócio, por incrível que pareça. Mas, como o agronegócio aponta a questão tecnológica, aponta a geração de divisa, então a gente podia tomar a frente também na reestruturação institucional. Eu digo para você o seguinte, nós precisamos, até o presidente da CNA deu uma entrevista ontem ou hoje, está na internet falando sobre isso, mas eu já tinha falado quando eu era secretário de Política Agrícola, inclusive no evento da CNA. Nós precisamos ter um plano de safra plurianual, uma política agrícola permanente, uma política agrícola que não muda com os governos, que seja a política agrícola do Estado, tá? Eu cheguei como consultor a colaborar com a elaboração de um projeto de lei do atual presidente do SEBRAE, que foi deputado, o Carlos Melles, que previa a apuração do resultado da renda do produtor rural a cada 5 anos. Poderia ser a cada 8, desse tem que estudar melhor, mas no caso eu fiz a cada 5 anos. Porque o que acontece? Todo produtor tem anos bons e anos ruins. E eu digo para vocês o seguinte, que esses anos bons e ruins, principalmente na parte de grãos, envolve o ciclo Laninha e El Ninho. Então a gente não pode trabalhar. Então, pega-se uma safra, o produtor ficou rico. Aí passa 2 safras, ele fica pobre. Ele tem que resolver essa questão da volatilidade. E aí, o seguro rural passa por isso, ele tem que ser aplicado. Mas ele precisa estar num contexto em que a gente tem que usar os instrumentos para apurar o resultado do produtor rural. E não qual foi o custo de produção e a margem que ele teve a cada safra. O resultado dele que tem feito. Resultado positivo, ótimo, tributa. Resultado negativo, e ele cumpriu as disposições técnicas que tem que fazer e tal. Resultado negativo, subsídio, dentro de uma política agrícola de critérios pré-estabelecidos. Então é isso que eu digo. E aí, isso passa por ter um seguro de renda, e não só um seguro de produção, tá? Isso passa por ter apólices plurianuais, em que o produtor compra o seguro nos anos bons, mas a seguradora banca o seguro nos anos de risco maior, então você distribui o risco ao longo desses anos, e isso implica numa maior participação de todos os produtores, de todos os entes, para você poder ter uma diversificação de carteira de risco, tá? E implica no governo estar lá como comprador de risco final quando você tiver uma eclosão de uma catástrofe. Porque todos os países que têm recursos no mundo têm esse papel
do Estado, como se tem na política monetária. Os Estados Unidos não estatizou os bancos na crise que tem que fazer, então, em certos momentos, agora na pandemia, não se deu crédito, dinheiro para as pessoas de emergencial. Em certas situações, você tem que fazer uma intervenção e só o Estado tem condição de fazer. Eu não sou nem socialista nem liberal, eu sou pragmático. Tá? Eu acho que as coisas têm que funcionar bem e com eficiência. Tá? Ok? Vou fazer só um pequeno comentário sobre essa questão do Bruno e até pegar o que o senhor falou sobre a política agrícola. E o que eu vejo com os clientes de pequeno, médio porte, é a questão da mentalidade do seguro. Muitos deles olham para o seguro como até mesmo uma forma de lucrar. E a gente debate muito isso. O seguro é para assegurar um mínimo para não ter prejuízo. Então, logicamente, se paga caro hoje no seguro agrícola, mas uma das grandes discussões que eu tenho com o cliente é que o seguro ele é feito para o custo, ele vai pagar o seu custo, ele não é feito para você lucrar. E pelo menos em Goiás, com alguns produtores que a gente atende, eu vejo uma dificuldade no entender desses produtores sobre essa questão do seguro rural. É engraçado. É cultural. Engraçado ou dramático, não sei, é curioso, que a maior parte do seguro agrícola rural que se comercializa no Brasil está conjugado com o crédito rural, que em princípio seria o último contrato que precisaria de uma apólice de seguro rural, porque tem a prorrogação. Não que a prorrogação em si seja boa, o ideal seria que fosse liquidado com a apólice, mas assim, era muito mais importante o produtor segurar a parte de recursos próprios ou de recursos de trade de fornecedores, né, do que a parte que está financiada pelo banco, porque se for o caso ele pode fazer. Então, o outro segundo aspecto é que a maior parte dos produtores ainda compra seguro rural com uma imposição do banco. O pessoal dou custeio se você comprar isso aí. Aí ele fala, tá bom, mas qual é o mais baratinho? Aí o banco coloca uma franquia daquela enorme, né, ele paga, ele pega o seu dinheiro e vai embora. Então, se a gente não tiver uma política agrícola que se mantém coerente ao longo do tempo, vai acontecer isso. As pessoas, a pressão política, a pressão de desespero, resolve isso, resolve aquilo, resolve isso. Então, nós nunca vamos ter uma apólice boa de seguro, nós nunca vamos ter uma base de dados consistente, nós nunca vamos ter um cadastro ambiental rural fechado, né, com base de dados sendo feito. Então, o que fica é difícil, porque tem uma parte das coisas são resolvidas pela inovação e pela disposição de fazer coisas, de correr risco dos empresários. Mas nós temos hoje um Estado que faz muito e planeja pouco, né? E mais, ele quer formular política. Quem tem que formular política é a sociedade por meio das entidades organizadas, principalmente o legislativo. O nosso executivo faz lei, planeja, determina e faz, e é casuísta. E hoje nós estamos escravos do orçamento, né? Só que o que é ser escravo do orçamento? Não é cumprir metas fiscais que nós temos que cumprir, porque nós estamos numa situação complicadíssima. É você ficar submetido a decisões de 10 pessoas para decidir o que é que pode ser fazer subsídio, o que não pode, e normalmente se sai por interesse eleitoreiros oportunistas. Você não tem uma visão de longo prazo. Vou sair completamente do tema, mas eu volto para isso. Vou dizer para vocês o seguinte: a situação do Brasil hoje é igual a de uma empresa que tem excelente situação patrimonial, boa tecnologia, bons empregados, até um razoável, mas ela está quebrada financeiramente. Então ela precisa alongar suas dívidas e fazer uma recuperação judicial. Então ela faz um plano de 10, 15, 20 anos para chegar na situação. O Brasil tem que entrar em recuperação judicial. Nós temos déficits de previdência, déficits de dívida interna e externa, questão de infraestrutura para se fazer, questões de educação, tem um monte de coisa que tem que ser feita que nós não vamos conseguir fazer em 1 ano, 5 anos, nós vamos ter que fazer em 30, 40, 50 anos. Tem que ter disciplina. Mas isso, doutor, eu vou fechar o assunto porque não é o tema, só que me deram brecha para falar. Bom, os senhores comandam, mas se eu tiver alguém que queira fazer perguntas sobre o crédito rural, estou à disposição, senão a gente entraria mais nessa parte de patrimônio rural, afetação e lei do agro. Doutor, só para finalizar, eu acho que nós temos que entrar logo nas novidades, mas nesse sentido que o senhor falou do alongamento de dívida, tem um projeto, até da antiga senadora Amélia,
projeto de lei número 354/2014 no Senado e 8.676/2017 na Câmara, que ele fala de criar um procedimento administrativo para recomposição do débito de crédito rural. E, em suma, esse projeto diz que o procedimento seria orientado pela legalidade do cálculo, capacidade de pagamento do produtor, possibilidade fática de seu cumprimento, facultando-se a utilização de perícias técnicas com aplicação subsidiária do Manual de Crédito Rural perante todas as instituições integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. Isso veio em cima até dessa questão da dívida oculta que eles comentam, que o Banco Central, em março de 2020, diz que tem uma estimativa de 321 bilhões em dívida de produtores rurais junto aos bancos nacionais, ligadas ao crédito rural. O senhor entende que essa iniciativa, de fato, poderia trazer algum benefício sistêmico para a recuperação financeira dos produtores, ou apenas mais insegurança jurídica para o crédito rural e mais ainda se afastando a possibilidade de atrair o capital privado no financiamento do agronegócio? Olha, há 2 anos atrás teve uma comissão extraordinária na Câmara, no Congresso, para tratar desses endividamentos. E eu dei uma sugestão lá que eu continuo dizendo, que é preciso fazer um inventário de endividamento dos produtores rurais. Você faz o endividamento, verifica, e aí você vê o produtor que é viável se ele tiver um alongamento e o produtor que não é viável se ele não tiver, mesmo tendo alongamento. O produtor que não é viável, aí você vai analisar sobre outros aspectos. Se for pequenos produtores, você vai pensar numa anistia. Se for maiores produtores que têm garantias, eventualmente vai para o ajuizamento, para a cobrança, você deixa lá. Né? Agora, se tiver viabilidade, eu acho que é razoável pensar em alongamento. O alongamento, ele não pode ser forçado em relação aos entes privados. Mas, por sua vez, ele não pode beneficiar os credores privados sem que eles saiam do risco. Tá? Você tem que criar uma estratégia de fazer isso. E aquele produtor que se beneficiar do alongamento, ele vai ter que seguir um cardápio, uma regra, ele vai ter que ter um acompanhamento, aquilo que se chama estou ficando velho, esqueci. Mas você tem uma expressão em inglês que são as obrigações adicionais que você tem quando você constitui uma dívida. Né? Então você vai ter esses compensacionais, ele vai ter que usar boa tecnologia, ele vai ter que ter transparência, ele vai ter que seguir, contratar seguro, fazer garantia de preço, uma série de coisas. Então, a gente não pode mais pensar naquela situação de 95 da imposição forçada que foi feita, mas ela foi feita, primeiro, com emissão de títulos pelo governo, segundo, com a absorção de parte da perda pelo governo, terceiro, com o governo usando recursos da exigibilidade bancária, desobrigando os bancos de continuarem concedendo créditos novos, e foi feito com um banco que tem mais força financeira. Outra coisa é você pegar uma trade, um fornecedor, um cerealista, uma cooperativa e dizer assim, agora você vai ter que alongar suas dívidas dos produtores. Então você vai ter que... Não dá para fazer, senão você... É quase que um confisco que é proibido na Constituição e é quase como você fazer uma nova introdução de moeda, que esse pacote teve no passado. Então, o que a gente tem que ser é profissional. Vamos fazer a base de dados, vamos fazer uma análise do que pode ser feito e vamos implementar de acordo com a legislação que se aplica a gastos públicos, a construção de obrigação, respeitando os contratos, fazendo. Então, assim, não é algo fácil, mas as coisas difíceis começam a ser fazendo a primeira coisa. A primeira coisa é saber assim, quem deve quanto, para quem. Né? Vamos ver isso. Porque essas dívidas junto aos bancos, e onde é que está a securitização em pedra? Está dentro desse número? Não está. E aquela bolha junto aos revendas? Está dentro desse número? Não está. Veja bem, se fala de dívidas previdenciárias, aí, que é outra coisa, mas eu quero dar um exemplo. Aí vem com a dívida da VASP, da Transbrasil e da Vale. Empresas que estão quebradas que nunca vai pagar. Essas dívidas têm que ter sido baixadas. Então, assim, é dívida do produtor. Tem alguns produtores do Nordeste, pequeníssimos produtores, que estão com dívidas lá escritas que não vão ser pagas nunca na vida. Tira isso da estatística, isso é outra situação. É pensar o que vai se fazer para essa pessoa poder ter uma carrocinha de pipoca, poder abrir o seu comércio, tirar dos cadastros restritivos e fazer. Ela não vai voltar para a atividade produtiva rural. Né? Em Goiás, nós temos como exemplo os plantadores de cana que forneciam para as usinas. São dívidas impagáveis. Sim. Né?
e ficam nas estatísticas e atrapalhando resolver as outras dívidas que a gente pode fazer. Então é o seguinte, vamos fazer um inventário, definir o perfil e ver as soluções possíveis e resolver o que é possível. O que é impossível está resolvido já. O que é possível se resolve, o que não é impossível já está resolvido. Deixa eu, sobre crédito ainda, eu vou pegar daqui na minha colinha algumas coisas e a gente vai para frente. Primeiro registro, né, é que nós estamos falando de crédito rural e de direito bancário, mas bancos é uma coisa que está em profunda transformação. E eu mesmo, se vocês forem olhar o meu LinkedIn, há uns 3 meses atrás eu escrevi um textinho lá no meu LinkedIn, dizendo assim para o governo, propondo a estatização do Banco do Brasil. Vai estatizar o Banco do Brasil? Sim, porque o pessoal fala de privatizar o Banco do Brasil. O que eu escrevi lá? Vamos privatizar o que é banco e estatizar o que não é banco. Por quê? Porque a parte que é banco hoje, daqui 5, 10 anos, não vale mais nada. O governo vai ficar com mico. Então é o seguinte, venda de seguro, fundos de investimento, colocação de ações e títulos no mercado, isso tudo vai para a internet, vai para outros operadores. Neste ano, os bancos privados mandaram reduzir os seus quadros em 11 mil empregados e reduziram as agências em 1.000 agências. Então, a indústria bancária vai mudar substancialmente nos próximos 5 e 10 anos. Tá? Então, pode ser, advogados que trabalham com o crédito rural, prepare-se, que provavelmente vocês vão ter que trabalhar cada vez mais como o doutor Rafael, trabalhar com os créditos envolvendo traders e fornecedores. Ah, mas isso não é crédito bancário? O doutor Bruno estava comentando comigo, até acho que ele tem uma pergunta a respeito disso. Mas dizia assim, poxa, no Brasil a gente trabalha com crédito de trade de fornecedores. Sim. Mas de onde vem o dinheiro das trades dos fornecedores? Vem de bancos. Então, de certa forma, nós temos 2 créditos bancários. A gente tem um crédito bancário direto, que é o crédito rural, e temos um crédito bancário indireto, que é o crédito que os bancos dão para as trades dos fornecedores e para as indústrias, que dão para os produtores. Normalmente, quem corre o risco são os pequenos e médios cerealistas e fornecedores de insumos. Né? Assim, uma outra questão, o crédito bancário, inclusive o crédito rural, cada vez mais vai ser concedido em cima de algoritmos. E aí, gente, se nós já sofremos, nós advogados e os nossos clientes, já sofrem muito para tentar enfrentar o Estado, que a gente não consegue nem entregar uma petição. Quando consegue protocolar a petição, os caras eles não cumprem prazo. Quando eles dão a resposta, eles não enfrentam os questionamentos. E negam sem dar fundamentação legal. A gente tem que procurar a justiça, isso aqui e tal. Imagina como é que nós vamos notificar um algoritmo. Né? Então, nós estamos numa situação se um algoritmo mal formulado, para você conseguir questionar esse algoritmo como ele for formulado, olha a dificuldade que vai ser para o suficiente, nós mortais, né, poder atacar esse ente lógico que é o algoritmo. Porque o algoritmo não é perfeito, porque o algoritmo é feito pelo seu criador. E criador perfeito só tem um lá em cima, só lá no universo. Aqui na Terra não tem nenhum criador perfeito. Então, todas as falhas de julgamento, todas as bases corrompidas, todos os preconceitos que o criador tem, ele vai enfiar no algoritmo. Então, essa é uma questão para reflexão, não tem nada a ver com o crédito rural, tem a ver com o crédito bancário, e eu não sei a resposta. Mas eu digo o seguinte, a gente vai ter que tomar muito cuidado como é que nós vamos nos proteger dos algoritmos. E o algoritmo é uma coisa que a gente não vai deixar de usar. Eu não estou sendo contra a inovação e a tecnologia. Só estou dizendo o seguinte, é um risco grande, é uma ameaça. Muito bem. Já falamos bastante sobre a questão de risco, né? Já falamos de cenário, né? Sim, acho que de crédito rural basicamente é isso. Aí eu vou olhar um pouco do material das minhas aulas, mas acho que já falamos praticamente tudo de crédito rural. Se não houver perguntas, a gente vai seguir para frente. Assim, fala-se muito do custo do crédito rural, mas acho que isso não é assunto para aquilo. Eu queria alertar para os senhores o seguinte, para os colegas, duas questões antes de a gente entrar na situação. Primeiro, que eu tenho o meu site, que é o jcvas.adv.br, e lá tem artigos e vídeos meus. Então, isso que eu estou falando aqui está muito melhor abordado nos meus vídeos e nos meus artigos. E lá tem o meu contato, que vocês podem fazer contato comigo. Além disso, o doutor Rafael, com muita simpatia e com muita benevolência, ele aceitou me incluir na comissão do direito do agronegócio. Então,
nas reuniões virtuais que vocês fizerem, eu vou estar à disposição para conversar e aprender com vocês e compartilhar com vocês as minhas visões diferentes. Ok? Doutor Rafael, doutor Bruno, podemos seguir então agora para outro contexto? Sim, podemos sim. Então tá. Eu só estou estranhando se os colegas não têm perguntas, mas tudo bem, estou à disposição depois. Veja bem, pessoal. Nós somos um país abençoado. E nós temos uma terra fisicamente espetacular. Ela é quimicamente fraca. Mas existe tecnologia para manipular isso aí. Né? E a Embrapa tem muita expertise nessa questão. O relevo dela é muito bom. Nossa disponibilidade de água ainda é bastante boa. A gente tem que tomar cuidado com a questão da sustentabilidade, com a qualidade, mas a gente tem água ainda. A presença do sol ao longo do ano é espetacular. Nós temos agricultores que têm uma capacidade de gestão do processo produtivo extraordinária. E as gerações que estão assumindo as propriedades rurais agora, elas são muito mais preparadas do ponto de vista de gestão do que as antecedentes. Então, elas estão absorvendo o conhecimento de produção dos seus pais, dos seus avós, estão trazendo novas tecnologias. Além disso, nós estamos tendo o início de um boom, que o pessoal chama de agricultura 4.0, eu chamo do Big Data Rural. As propriedades estão se interligando, usando recursos. Nós vamos ter a base de dados das propriedades nos computadores, isso é acessível, conectividade vai chegar. Então, a gente é muito bom em produzir alimentos. E o nosso mercado mundial, há dados da FAO, da ONU, que diz o seguinte: o Brasil vai ter que crescer 40% a sua produção de grãos e carnes nos próximos 10 anos. O mundo vai passar fome. Porque onde se pode produzir alimento a mais é no Brasil. A Embrapa, essa semana, soltou uma nova tecnologia que o produtor vai semear milho antes de colher a soja. E aí ele vai passar a colheitadeira e ele vai cortar o milho. Só que o milho vai estar no estágio que vai recompor. Então você vai ter ganhos de produtividade aí ao longo do ano extraordinários. E tem mais tecnologia, a questão de agrotóxico, está entrando aí tecnologias de biodefensivos extraordinárias. Então, a gente tem um mercado comprador, a gente tem um potencial enorme de crescer a nossa produção sem entrar em áreas de preservação, só com ganhos de produtividade, entrando em pastagens degradadas. A gente tem uma China, que um dia a gente tem a Índia também, né, e alguns outros países lá do Sudeste Asiático, mas a gente tem a China, que é produtora de tecnologia, de inovação no contexto atual, sem entrar em questões políticas e ideológicas. Então, ela ganha renda com inovação tecnológica. Como ela precisa de soja, ela tem capacidade de pagar bons preços para a gente. Então, a gente tem um contexto muito bom para crescer a nossa indústria de produção de alimentos. Né? Mas a gente tem uma política agrícola deficiente, que vai precisar ser inovada, que a gente focou anteriormente. E a gente tem uma peculiaridade na atividade produtiva pecuária, mais uma, que é o seguinte: você tem uma concentração de despesas num determinado período, né, e você leva 8 meses, 7 meses para realizar a receita. As coisas mudaram com a segunda safra, com as janelas, com o esquema de troca, não sei o quê, mas efetivamente existe ainda um momento em que o produtor precisa de muito capital. Boa parte dos produtores de soja tem recursos salvos das safras anteriores, tem capitais próximos, mas alguns imobilizam. E mesmo se não imobilizarem, que não é até bom, eles têm que diversificar risco. Então, eles vão abrir um comércio, vão abrir outra coisa. Então, eles não podem ficar só com a agricultura, porque a agricultura é aquilo que a gente conversou anteriormente. Ela pode dar problemas. Né? Então, o fato é o seguinte: existem momentos em que o produtor precisa de recursos. Eu estou falando de custeio. Vamos falar de investimento. O investimento é outra situação. Se der tempo, a gente fala de investimento depois. Vou falar de custeio. Muito bem. Com os preços que soja, milho, algodão e as carnes os produtores obtêm,
por conta principalmente da locomotiva da China, né, eles têm condições de pagar uma determinada taxa de juros. Existem bilhões de dólares no mundo aplicados a taxas negativas. Então, vejam bem, nós temos uma boa destinação de recursos de investidores no mundo. Precisamos fazer um dever de casa. Aquilo que eu apontei lá, agora eu trago para o assunto. Nós temos déficits no Brasil enormes. Previdência, obras de infraestrutura, endividamento, recursos para investir. Nós temos um monte de coisa para fazer. Falta poupança no Brasil. Então, se a gente quer fazer o país crescer, nós temos que acessar recursos externos. Acessar recursos externos, o nosso agronegócio é um bom risco, uma boa taxa de retorno, se a gente arrumar ele. O que é o dever de casa? O dever de casa é dar segurança jurídica para os investidores lá fora, é fazer com que o produtor rural apresente transparência contábil e financeira. Então, nós temos uma falha enorme, que é essa questão do produtor rural organizado como pessoa física. Ele tinha que se organizar como pessoa jurídica, ele tinha que ter livros contábeis, ele tinha que ter demonstrativos operacionais para poder apresentar seu risco, o que é bom fazer. Então, o produtor rural tem esse dever de casa de se organizar, de se constituir. E a gente tem que criar, então, a segurança jurídica por meio do aperfeiçoamento do nosso instrumental. Acontece que na nossa agricultura existe o que a diretoria da Frente Parlamentar da Agricultura chama de sócios ocultos do produtor. Que é aquilo que eu falei para vocês. Milhões de produtores no mundo, de mais diversos portos, 10 tradings, 10 corporações financeiras, 10 fornecedores de insumos, né, mega multinacionais com faturamento superior da maior parte dos países do mundo, uma força de mercado enorme. Né? Isso leva que, junto com uma estrutura política que a gente tem aqui no país, que a nossa estrutura institucional ela acaba dando suporte a interesses de corporações. Então, o que acontece? Você dá uma taxa de juros subsidiada para o produtor rural. O vendedor de máquina de insumo aumenta o preço. O produtor rural ganha um preço melhor. O produtor de máquina de insumo aumenta o preço. Os bancos começam a vender produtos, porque eles têm essa capacidade de captura da renda do produtor rural. Quando os preços estão bons, os preços agrícolas estão bons, toda a cadeia ganha aumento de preço. O último a ter aumento de renda é o produtor rural. Quando os preços estão ruins, o primeiro a perder renda é o produtor rural. Ele não consegue reter a sua renda, ele não tem força de mercado. Então, em 2014, gente, a gente precisa criar mecanismos para trazer esses recursos e precisa fazer com que o produtor se apresente para o mercado de forma mais transparente, mas a gente precisa dar força mercadológica para o produtor rural. Muito bem. Por isso que eu defendo que você crie o mecanismo de liquidez para refinanciamento de dívidas, que você tenha um mecanismo de garantia de renda, de conta volatilidade de renda plurianual, né? E que você tenha uma agência gestora de riscos agropecuários, que você tenha esses dados de riscos dos produtores todos acessíveis, mas a Agricultura 4.0 vai trazer isso. Bom, mas o fato é o seguinte, em 2014, numa reunião do Comitê de Política Agrícola, da Frente Parlamentar da Agricultura, fui lá participar, estava fazendo meu mestrado, minha especialização, perdão, eu estava meio afastado, eram uns 18 meses. Aí cheguei lá e os produtores reclamando. Taxa de juro alta, custos cartorários elevadíssimos, exigência de garantia hipotecária em excesso. Está acontecendo. Aí nas discussões eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, e aí eu descobri que o Banco Central tinha decidido que a hipoteca seria a garantia preferencial para os bancos no custeio, que é uma lástima, mas que já virou realidade. Né? E aí, dada essa situação, eu falei, bom, já que nós estamos nesse contexto, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma CPR de terra e fazer essa CPR de terra você poder ir e voltar para o produtor de forma que ele faça poucos registros cartorários. Com isso,
ele vai conseguir acessar mercado, vendedores de dinheiro mais barato, vai exigir menos garantia e ele vai ter menos custo cartorário. Aí fizeram o desafio, escreva isso. Tá? E aí, com o apoio de algumas pessoas, eu fui lá até buscar o registro Torrens, que é do tempo do Rui Barbosa como ministro da Fazenda do Brasil. Né? Peguei a lei de registros, a própria CPR, a gente foi dizendo. E aí saiu um projeto de lei, em 2015, do deputado aí de Goiás, deputado Roberto Balestra, que foi elaborado a partir daquelas sugestões que eu desenhei, né? E que propunha a criação do famoso patrimônio rural em afetação e da cédula imobiliária rural. Só que era um pouco diferente do que saiu na lei. Ela propunha o seguinte: propunha que o produtor rural fizesse uma pré-securitização, uma pré-blindagem de garantias. Porque o que acontece, gente, assim, vocês têm esses certificados recebidos do agronegócio, vocês têm o certificado de direitos creditores do agronegócio, tem operações de securitização, são feitas pelas usinas de álcool, pelas grandes indústrias cooperativas. Essas operações são caras. Você faz uma blindagem e vai buscar recursos no mercado. Então, fala assim, como é que eu consigo fazer que o produtor possa fazer uma blindagem patrimonial? Eu vou segregar um patrimônio, vou protegê-lo, né? E ele vai buscar mercado em cima disso com custos mais baixos. Então, vamos fazer uma pré-securitização, que era o patrimônio rural em afetação. Então, o produtor ia ao cartório, extrajudicialmente, o cartório fazia uma série de verificações e aí ele prendia a propriedade rural dentro de uma geladeira. Diz o seguinte: essa propriedade rural não tem problema ambiental, não tem problema trabalhista, não tem problema fiscal, está aqui dentro da geladeira. Bom, ao mesmo tempo que essas coisas estavam acontecendo, saiu o cadastro ambiental rural, você tem o georreferência das propriedades e tem esse Big Data aí. Então, o que acontece? Daqui a uns 10 anos, a terra do produtor rural, qualquer um na internet vai conseguir dar valor para ela, porque ele vai saber qual é o tipo de terra, vai ser qual a altitude, como é que é o sistema de hidro que tem lá, porque os dados vão estar lá. Então, falou o seguinte: olha, a gente congela a terra dentro da geladeira, né? E aí é o seguinte: qualquer um que queira ir dentro da geladeira pegar essa terra, ele vai ter que entrar na porta única, inclusive as dívidas fiscais trabalhistas previdenciárias, que é para quem está lá no fundo de pensão da Suécia, o velhinho com 80 anos, que está com o direito da aposentadoria dele aplicado lá no fundo de pensão da Suécia, ter segurança para vir dar crédito para aquele produtor rural que está lá em Mineiros. O produtor rural que tem 100 hectares lá de soja. Então vamos proteger, porque o Código Tributário Nacional permite que o fisco, durante 5 anos ou mais, até dependendo dos incidentes administrativos, ele possa descaracterizar uma garantia e meter a mão numa garantia e, olha, coitado do credor, mesmo sendo um credor de boa-fé. Então a gente fala, olha, para conseguir recurso lá fora tem que resolver essa insegurança jurídica. Então, o próprio patrimônio de afetação, até as dívidas trabalhistas previdenciárias fiscais vão ter que entrar pela fila única. Eles que sejam eficientes, como diz a condição diz que o princípio da eficiência, e vão atrás das dívidas. E faça o registro do seu processo administrativo de forma que haja transparência, vai lá e registra o processo administrativo lá nesse processo. Então a gente criou a geladeira, em que você tinha lá uma propriedade protegida, e aí você criaria uma cédula imobiliária rural, que seria uma cédula de garantia. É mais ou menos como você tendo um frasco de vacina, e que você pega lá, tira umas dosinhas e injeta nos contratos. Você teria um contrato de soja verde, você teria uma CPR, um barter, um contrato de crédito rural, qualquer coisa que o produtor tivesse lá. Você ia lá e vinculava aquele contrato com uma cédula imobiliária rural, que nada mais era do que um pedacinho daquela propriedade rural ali, que estava dentro da geladeira. Né? Se alguém quisesse ir em cima do patrimônio do produtor, teria que ir naquela parte que está na geladeira disponível. Porque aquela parte que foi injetada a vacina via cédula imobiliária rural no contrato estava protegida. Essa é a lógica. E é isso que está nesse projeto de lei, podem procurar 2053/2015, deputado Roberto Balestra, que é daí de Goiás, e foi o que foi feito. Bom, esse projeto, vejam bem, gente, no Brasil, quem produz lei é o Poder Executivo. Ele emite uma medida provisória, e aí usa o seu poder de fazer emendas para dizer se elas vão ser aprovadas ou não, de acordo com o seu poder político. Quem é o poder legislativo no Brasil é o Executivo. Tá? Mas, surpreendentemente, esse projeto de lei passou com aprovação unânime em todas as comissões da Câmara, foi ao plenário e foi aprovado.
e chegou ao Senado. Chegou no Senado, o Ministério da Economia entendeu que tinha falhas, ele não podia deixar ter essa proteção tributária que se pretendia fazer. Que nada mais era que dizer o seguinte: fisco, corra atrás da dívida e vai lá executar o que está disponível. Se tiver fraude, descaracteriza. Mas pegaram, não sei o quê. E aí o Ministério da Economia injetou 2 emendas no Senado, conseguiu injetar 2 emendas, fez voltar para a Câmara e travou o trâmite do processo. Então morreu o assunto. Morreu o assunto. Bom, posteriormente, quando foi discutida a medida provisória do agro, a Frente Parlamentar da Agricultura trouxe de volta esse projeto e pediu, e conseguiu negociar com o governo, a sua implementação. Não da forma como se queria, não na forma como está no projeto de lei. Se colocou o parâmetro de afetação praticamente do jeito que se pensou, e apenas com relação às preferências das dívidas trabalhistas previdenciárias que houve uma ressalva. E a sede imobiliária rural que foi feita aí tem nada a ver com a proposta original. É uma sede que é do bancário, um negócio travestido, não tem nada a ver, completamente inexequível. E aí criaram uma vinculação pelo que somente via SIC se teria acesso a isso. Muito bem. No trâmite da MP do Agro para a Lei do Agro, conseguiu-se fazer algumas negociações e aí houve uma audiência pública. Vocês procurarem no meu site, vocês vão ver lá que eu participei da audiência pública e falei: olha, o pagamento de afetação e a CIF estão inexequíveis do jeito que foram feitos. Não serve para nada, não vai servir para nada. Muito bem. Aí, nas negociações, conseguiu-se colocar que a CPR pode acessar o patrimônio de afetação. Então, isso tornou exequível. Mas, o que aconteceu? Deixa eu controlar a prazo aqui. Nós temos mais meia hora, né, doutor? É isso, né? Isso. Dá para falar. Meia hora disso? É isso? Não ouvi. Tá cortado. Rafael, o seu áudio está cortado. Mas se eu não estou enganado, é isso, até 17h20, por aí? É isso, doutor Rafael? Podemos prosseguir. Isso, né? Então, a gente consegue terminar o assunto, acho. Muito bem. Veja, o que aconteceu de 2014 para cá? Primeiro, a alienação fiduciária, ela teve avanços, tanto do ponto de vista legislativo quanto de uso. A alienação fiduciária de bem imóvel e imóvel virou a garantia preferencial dos bancos privados e das traders e dos operadores de barter e de CPR. Né? Então, a hipoteca é a garantia preferencial do Banco do Brasil, no crédito rural. Né? Então, quando a gente for ver a discussão, a gente vê o seguinte: olha, realmente a CIR ela se tornou meio inócua, porque os bancos vão fazer crédito bancário com CCB, crédito rural com crédito produtor rural, com hipoteca, ou alienação fiduciária. E os traders vão fazer CPR com alienação fiduciária. Ainda mais com os ajustes que foram feitos na lei do agro. Então, a CIR, do jeito que ela foi feita, ela continua sem razão de ser. Por outro lado, o padrão de afetação gerou algumas dúvidas dos cartórios, né? E um questionamento principal envolvendo essa questão das dívidas trabalhistas, das dívidas preferenciais, e a questão de envolver por que não pode colocar outros créditos vinculados ao patrimônio de afetação. Então, a gente tem, no processo legislativo brasileiro, muitas leis que vêm para homologar o que se faz. E a gente tem leis, que as pessoas chamam de programáticas, né? Lembrar nosso curso de direito aí. Leis programáticas, são leis que orientam, né, para onde deve ir a sociedade, para onde deve ir o Estado e tal. Essa lei do patrimônio de afetação, ela é um pouco diferente, porque ela tenta ser uma lei disruptiva. Por que ela tenta ser uma lei disruptiva? Veja bem, o produtor rural dá hipoteca e ele não consegue mais usar aquela hipoteca, porque ficou para o credor de primeiro grau. Da alienação de imóvel está ali. E existe uma sobra de garantias lá, mas ela não consegue mais buscar. O produtor rural vai no cartório, tudo que o produtor rural precisa fazer tem que ir no cartório, paga custas. Né? E o produtor rural, você vai buscar crédito, ele vai naquele banco, um ou dois que tem ele na praça. Ou ele vai
fazer CPR com aqueles 2 ou 3 compradores ou vendedores de suco que estão ali na praça. É o mundinho dele. Ele fica lá amarradinho. O que a gente pensou? Vamos fazer o seguinte, ele faz um plano de afetação, você dá fungibilidade para a terra, e aí essa terra tem como ser avaliada, quando você tiver o Big Data no futuro, pode ser avaliado. Então ele vai pegar o celularzinho dele, ele precisa de dinheiro, ele vai na internet, coloca lá, olha, coordenadas tais, tais e tais, quem me dá dinheiro, qual é a taxa, isso aqui, e faz todo o registro por ali. Isso pressupõe, então, que ele deposite a terra numa central de registro, patrimônio de afetação, que essa terra tenha cadastro, e que não, assim, ele não pode cair nessa central de registro enorme que tem aí. Então, a ideia é que ele deposite essa terra no patrimônio de afetação no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é mantido pela Receita Federal. E aí ele faria com a sua terra o mesmo que se faz na alienação fiduciária de veículos, em que a gente constitui a alienação fiduciária por meio do registro do Denatran, né? E a taxa, sem taxa. Então, o projeto que se pretende fazer com a lei da CPR é uma disrupção, porque afasta interveniência de cartórios, abre o mercado financeiro para o produtor rural, não deixa ele refém das grandes centrais de registro, a gente quer dar liberdade para o produtor rural. Isso tem resistências enormes. De qualquer forma, a gente já conseguiu fazer um encaminhamento, está se discutindo, nos próximos meses a gente vai conseguir algumas novidades. Primeiro, vai deixar bem claro que o patrimônio de afetação pode ser constituído por instrumento privado, né? E que ele é uma mera solicitação com os dados, os identificadores das coordenadas, benfeitorias, há até alguns ajustes redacionais para simplificar um pouco a constituição do patrimônio de afetação. Vai se definir um custo de registro cartorário similar ao que seria de fazer uma hipoteca rural, tá? E vai se permitir que o patrimônio de afetação possa cobertar outros contratos, não só CPR e CIR. Ele seria usado para a construção de garantias, ou de alienação fiduciária, ou hipoteca, ou de outros tipos de direitos reais. Isso está mais ou menos negociado. Falta ainda um aclaramento. A hora que se tiver uma oportunidade política, você edita uma medida provisória e faz esses ajustes. Houve, agora na medida provisória 992, trouxe essa redação que estava mais ou menos negociada, houve uma resistência de cartórios, com essa questão da definição do custo cartorário, e houve um ruído dentro do Ministério da Economia e atrasou. E, além disso, nós estamos vivendo um momento de vácuo legislativo, uma briga danada, o legislativo não está funcionando. Então, a medida provisória 992, o governo optou por deixar caducar. É interessante essa MP 992, olha só qual é a questão, que ela previa o uso da alienação fiduciária de imóvel em grau subsequente, apenas pelo banco que deu a primeira operação. Aí foi feita uma emenda propondo abrir o uso subsequente para outros credores. E houve uma resistência dos bancos enorme, inclusive para credores não bancários. Então, isso levou a MP 992 a caducar. Então, é razoável que no próximo ano se consiga esses avanços que eu estou falando, que a gente já tem alguns ajustes de redação, falta ter força política para fazer, falta ter momento, oportunidade política para conseguir. Tá? No atual contexto, é muito difícil. O doutor Florisvaldo falou assim, ninguém está conseguindo fazer plano de afetação rural em Goiás. Não é só em Goiás, no Brasil todo, porque falta alguns ajustes, e falta principalmente alguns ajustes redacionais, e falta criar apetite para os operadores. Porque, assim, qual é o produtor rural que tem uma propriedade rural sem hipoteca? Né? Isso já se combinou que vai se permitir para quem tem uma hipoteca constituída fazer um patrimônio de afetação que terá vigência após o vencimento das dívidas garantidas por aquela hipoteca. Isso precisa ser alterada a lei. Né? E precisa, então, fazer esses ajustes. A segunda grande batalha, mas que está se encaminhando, é a discutir essa questão das preferências dos créditos tributários, fiscais e trabalhistas, pelo menos para a gente uniformizar com a alienação fiduciária, com a recuperação judicial, que cada coisa tem um jeito de ser isso aí. Né? A gente precisa resolver isso. Agora, eu digo para vocês o seguinte, nenhum credor de primeiro nível no mundo vai dar crédito direto para o produtor rural se ele tiver risco do Estado brasileiro, que para eles Buenos Aires é a capital do Brasil, né? Se eles acharem que pode se constituir a hipoteca ou a alienação fiduciária assim, ó, só porque apareceu uma dívida, uma dívida de 3 anos atrás que ninguém sabia. Né? Então isso tem que ser resolvido. Então, senhores, o que eu queria dizer para vocês é isso, é que
O patrimônio de afetação rural é uma tentativa de empoderamento do produtor rural. Pega essa sua propriedade e dá uma fungibilização virtual. É algo que está meio fora do dia a dia, que se tem, fora da cultura de negócio, fora da cultura jurídica, fora até da cultura de política agrícola. Tem seus defeitos, mas está num bom caminho, né? E a gente tem que tentar construir isso, né? Há uma resistência grande, mas a resistência a corporativa é até natural, mas a maior resistência é a resistência do medo ao novo. É melhor mudar porque eu não sei o que vai acontecer, né? E, mas, no atual momento, eu não recomendo a nenhum produtor fazer um patrimônio rural em afetação. Tá? Já no seu momento subsequente, se a gente conseguir esses ajustes que já estão pré-negociados, aí sim vale a pena fazer. E aí começar a fazer. E a hora que a gente conseguir, então, que o produtor faz a construção do seu patrimônio de afetação, que ele deposita aquilo lá no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e que o produtor, com o seu celularzinho, dá as coordenadas e começa a emitir o seu cheque de terra, seu pedacinho, vai lá e compra o óleo diesel no posto de gasolina, capta os recursos do fundo de pensão no Japão, faz isso aqui. É lógico, gente, que eu estou sendo muito simplório, mas são 30 anos trabalhando com crédito. Eu digo para vocês, com esse Big Data, com a perspectiva institucional, com a qualidade dos produtores que a gente tem, nossa, é execuível isso acontecer em 3, 4, 5 anos, uma revolução, desde que a gente seja ousado. Bom, agora eu deixo para vocês perguntarem, porque por mim o assunto está resolvido já, o que eu tinha para abordar. Agora nós temos mais um tempo aí à vontade para perguntar. Tá? Na verdade, a gente teve um erro aqui, o doutor Floresvaldo até me corrigiu aqui pelo telefone. O nosso horário a gente até excedeu um pouco desse tempo. Ele era mas é que no programa estava 17h30. Mas não, tá bom, então a gente vai encaminhar. Sem problema, né? A gente excedeu um pouco entrando nos minutos aí da doutora Vanessa, doutor Márcio. Como a doutora Vanessa parece que é minha parenta, eu vou pedir para ela ter paciência comigo, porque ela é Vanessa Vaz, né? Vamos partir para as considerações finais. Doutor Bruno Corado, como debatedor, o senhor tem algum comentário para acrescentar? Sim. Eu tenho só uma manifestação e uma pergunta. Eu acho que ficou muito claro que o agronegócio demanda hoje quantias de créditos que são inalcançáveis pelo atual modelo de crédito rural e até mesmo pelo crédito privado nacional disponível. E faço um adendo ainda para entender que talvez até mesmo o sistema de financiamento pelas três e pelas indústrias de insumos não consegue atender toda a demanda do agronegócio. Então, acho que nós temos um desafio que o doutor José Carlos falou muito bem pela frente, que é tornar o financiamento agrícola interessante para o capital privado, especialmente para o capital privado estrangeiro, visando a segurança econômica do país e sem perder de vista a agricultura como uma política de Estado e de segurança alimentar, não só nacional, mas também mundial. E nesse sentido, só para finalizar, eu queria perguntar para o doutor Carlos, se ele entende que a nova lei do agro, ela veio com essa intenção. Justamente, eu acho que ficou bem claro que o patrimônio rural em afetação tem essa intenção, mas num contexto geral, se ela tem essa intenção de trazer o capital privado estrangeiro para o país, e se isso não é uma briga institucional grande, tanto quanto os interesses dos bancos e também dos financiadores atuais, que são as indústrias e as trades, e se, assim, vai ser uma série de perguntas, se não é possível, através do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, fazer algum tipo de regulamentação mais específica sobre o patrimônio rural em afetação. E se tem espaço para isso através de resolução. Bom, duas questões. Primeiro, a parte final. O patrimônio rural em afetação, eu acho que precisa desses ajustes em lei, e com isso ele não precisará de regulamentação, no máximo alguma coisa de corregedoria, da parte de corregedoria, da parte de cartório, mas muito pouco. Tá? Uma pena que não tem um banco público com apetite para, como foi o Banco do Brasil com a CPF, para desbravar caminhos. Mas eu acho que a gente não precisa ser ansioso em fazer isso. Vamos fazer devagar e bem feito. Eu acho que se a gente conseguir vencer esses sobressaltos aí do próximo ano, ele vai deslanchar bem.
Segundo ponto, veja bem, a lei do agro é uma lei de modernização, tanto dos títulos de crédito rural quanto dos títulos, chamados títulos do agronegócio, principalmente no que se refere à questão operacional de negócios por meio digital e eletrônico, né? Envolve um ganho de transparência com a questão da central de registro da CPR. Aliás, hoje saiu uma resolução do Conselho Nacional que trata do registro CPR, tá? Até 30 de junho do ano que vem, CPRs abaixo de 1 milhão não vão precisar ser registradas, certo? A CPR de barter, né? A CPR de negócios mercantis, porque a CPR financeira vai ter que ser de qualquer valor, CPR bancária. Mas voltando, então, ela trabalha um pouco com a redução dos custos operacionais dos agentes intervenientes e aumentou a segurança dos credores com relação à alienação fiduciária, né? Então, ela tem seus avanços, diria assim, ela trouxe a legislação de 20 anos atrás para a situação de contratual, de negócios de hoje, né? Mas ela não é libertadora do produtor rural, pelo contrário, ela deixa ainda o produtor rural. Não estou falando mal, gente, a cadeia do agronegócio é uma cadeia autodependente, todo mundo tem importância. Eu só estou dizendo o seguinte, que há um excesso de aprisionamento do produtor rural, ele perde a capacidade de procurar os mercados, os fornecedores. Então, a lei do agro, de certa forma, ela indiretamente beneficia o produtor porque cria melhores condições de crédito no modelo atual. Mas, de certa forma, ela perpetua o modelo de aprisionamento do produtor rural. Isso que eu queria dizer para vocês, certo? Eu não sei se o doutor Rafael vai me deixar fazer minhas considerações finais. Quando for para falar, eu falo. Vou deixar, já tomei uma outra bronca aqui. Infelizmente, nosso tempo foi bem curto. Quanto ao patrimônio de afetação, tenho várias questões aqui que poderiam ser levantadas. A questão da CPR escritural, a questão da nova lei do agro, eu tenho muita preocupação no impacto financeiro que isso vai trazer para o produtor. Às vezes é uma coisa que veio para simplificar, mas pelo que eu estou vendo, pode ser que vai onerar um pouco mais esse produtor rural. Enfim, já fico aqui de antemão um convite para o senhor estar participando de dos nossos encontros na Comissão Especial do Direito do Agronegócio pela OAB Goiás e, por favor, as suas considerações finais, até porque a gente já passou muito um pouco do tempo aqui. Veja bem, doutor Florisol, nós estamos falando de criador rural que tem prorrogação. Então, nós estamos pedindo a prorrogação de prazo aqui, porque envolve questões supervenientes. Mas vamos lá. Doutor Rafael, eu queria me colocar à disposição, como o senhor falou, uma reunião específica. A gente pode preparar a pauta, o senhor prepara as questões, e além de eu participar, eu convido outras pessoas aqui de Brasília e de São Paulo para participar. Acho que a gente pode fazer um debate bastante rico com a sua comissão e os colegas de fora da comissão que queiram participar, envolvendo barter, CPR, patrimônio de afetação, e estou à disposição para isso, né? Alertá-los mais uma vez, então, que se quiserem olhar o meu site, jcvas.adv.br, tem lá alguns artigos e alguns vídeos, e patrimônio de afetação tem vários vídeos na internet, e o crédito rural está cheio, CPR também, então não falta. E o meu e-mail está lá, estou à disposição. Muito. Eu queria agradecer muito a paciência e a oportunidade. O problema de vocês chamarem uma pessoa que é apaixonada por um tema é que ele gasta o tempo e até pega o tempo dos outros, viu, doutor Florisol? Mas é porque eu estava até falando do doutor Bruno ontem. Essa questão de crédito para o agronegócio e do agronegócio, ela não é nem tanto mais uma área de trabalho minha, é uma área de paixão. Eu gosto do tema, eu gosto de estudar, de escrever, de aprender, de discutir, de fazer. O meu caminho profissional está indo para outras áreas do direito, dentro do meu projeto, mas é quase que um vício, é quase que algo que então, eu adoro esse tema. Então, eu estou à disposição dos senhores, quero agradecer muito a oportunidade, peço, embora o doutor Florisvaldo não tivesse feito a notificação em prazo adequado, que o nosso prazo era só até às 17 horas, tá? Mas eu muito agradecido, desculpem alguma coisa, e eu estou à disposição. Muito obrigado a todos aí, parabéns pelo congresso, e que já é um grande... Eu assisti uma primeira parte de manhã aí, até um colega meu de mestrado, doutor Anselmo, falou ontem. Não, falou hoje de manhã. E parabéns para vocês, sucesso e principalmente saúde para todos nós, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem hoje, a nossa saúde e a saúde da nossa família, né? Obrigado a todos.
Muito obrigado, doutor. Nesse ponto, eu passo a palavra para o doutor Florisvaldo. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui de volta. Doutor José Carlos Vaz, eu que peço desculpas para o senhor, tá? Por conta da organização aqui, a gente errou aqui um pouquinho nos cálculos. O advogado fez direito, né? Se fosse cálculo, números, a gente fazia matemática. Mas eu peço desculpas aos convidados, peço desculpas aí ao público por esse errinho aí nosso, tá? E conforme o senhor falou mesmo, realmente o tema pode se delongar, daria ali uma palestra de um dia inteiro sobre o crédito rural. Por isso que nós convidamos aí vocês que são especialistas, inclusive o Dr. Bruno Curado, o Dr. Eva Venâncio, também estão aí, não é à toa, são especialistas nessa área aí, e é uma área que surgiu ali na Comissão de Direito Bancário, várias discussões, e que realmente nós não dominamos. Então precisamos aí